Bem-vindos ao Dutra Chess Xadrez com Simplicidade. A nossa aula hoje para iniciantes é a aula de número 6, arrumação das peças, ou seja, arrumação inicial. É necessário sabermos como as peças ficam arrumadas no tabuleiro. Então nós temos esse conceito básico para iniciantes. A arrumação das peças não é aleatória, tem regra e lógica. Então nós vamos ver como as peças ficam arrumadas de acordo com a regra ou as regras do xadrez. Então vamos direto ao ponto. Primeiro vem os peões. Os peões, eles são colocados na segunda fileira do tabuleiro. Aqui está a primeira fileira e aqui vem a segunda fileira. A posição do tabuleiro já mostramos na primeira aula. Sua mão esquerda tem que ficar na casinha escura, a mão direita na casinha clara. Essa é a posição inicial do tabuleiro sobre a mesa. E a arrumação das peças, iniciando com os peões, todas as peças têm um objetivo nessa aula: saber montar o tabuleiro. Mas iniciando pelos peões, que fica na segunda fileira, vamos colocá-los aqui. Opa! Pronto. Aqui está a arrumação das peças no tabuleiro. Os peões também já explicamos em outra aula que eles sobem para frente. E a partir da casa que cada peão está, ele só pode andar 6 casas à frente. Inclusive, a última casa, quando ele chega promovendo-se a dama, torre, cavalo ou bispo. Nunca pode se promover a rei, ok? Eu disse 6 casinhas porque ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E às vezes ele chega em 6 pulos, né? 6 pulos. E às vezes somente em 5, como no xadrez o primeiro lance do peão pode ser duplo, é opcional. A regra é duplo ou uma casinha só. Pode andar 2. Se ele andar 2 no primeiro lance, 1, 2, esse foi um lance só. 2, 3, 4, 5. Então, na possibilidade ou na hipótese de andar 2 casas no primeiro lance, no 5º pulo, ele está no final, se promovendo. 1, 2, 3, 4, 5. Se o primeiro lance for 2 casas. Se andar de casa em casa, vai chegar ao 6º lance no final do tabuleiro. Então aqui está a arrumação das peças. Com mais um detalhe. Ele, o peão, que está, eu estou usando da coluna F, posso usar qualquer um como exemplo, ele anda na coluna F até chegar à última casa. Mas se no meio do caminho houver uma captura e ele mudar de coluna, ele que está na coluna F, ele pode chegar, digamos aí, quando ele fazer o primeiro lance, se o adversário jogar também 2 lances, ele pode capturar, mudou de coluna, agora vai chegar na coluna E, não é mais na F. Na coluna E, embora fiquem 2 peões, e os 2 andem só para frente, a partir no caso aqui ele está em E5, então ele vai prosseguir e vai chegar à última fileira na coluna E. Se no meio do caminho tiver outro peão, vamos dizer assim, jogar uma casa, ele também pode capturar, porque ele captura na diagonal. Essa diagonal pode ser para a esquerda ou para a direita, vai depender se tiver peça para capturar. Então ele capturando, não sendo capturado nem sendo bloqueado, ele pode continuar, começou na coluna F, chega no final na coluna B. E se tiver outro peão no caminho para capturar, ele pode capturar também, já vai chegar na coluna C. Saiu da coluna F, chega no final na coluna C. Isso vai depender muito das circunstâncias, da posição, das posições que surgirem no tabuleiro. Então essa é a arrumação dos peões, ok? Cada um anda de casa em casa até chegar à última. Vamos colocar as torres.
Isso que eu fiz aqui, demonstrando a arrumação dos peões e como eles chegam até o final, tanto serve para as brancas, como também serve para as pretas, vindo ao contrário, ok? Torres temos duas, no caso 4, duas para cada lado. Então as torres elas ficam colocadas no canto do tabuleiro, ok? Então, nessa colocação, as torres nos cantos do tabuleiro, elas correm ou estão prontas para correr, para andar, para se movimentar pelas colunas abertas. Aqui eu tenho uma coluna aberta. Quando é que a coluna é aberta? Quando não está ocupada por nenhuma peça. Ó, coluna aberta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas abertas nós temos. 5. Essas duas não estão abertas totalmente porque tem peões na frente. Mas a coluna aberta serve para a torre se locomover até o final. Não é de casa em casa. Ela pode andar quantas casas tiverem livres à sua frente. Pode sair de H1, chegar até H8. Se tiver pecinha lá, em H8, e a vez for das brancas, ela pode se locomover até lá e capturar. Capturar a peça, ok? É assim como se locomovem as torres. Colunas abertas e linhas também, tá? Linhas e colunas. Caso queira se movimentar pela coluna E, teria que fazer 2 lances. Se posicionou na coluna E e agora está livre para se movimentar. Caso queira ver como está ocupada a A1, casa A1, coluna A1, na casa A1 está ocupada, e essa torre de H1 queira se movimentar para A5, como faria? 2 movimentos, vai um até H5, agora está livre. Depois que o adversário jogar, pode se movimentar para onde quiser dentro da coluna. Pode ser direto para A5, para B5, C5, D5, E5, ou até mesmo somente uma casa, porque depende muito da posição do tabuleiro. Essa é a posição das torres em suas respectivas colunas e livres para andar. Beleza? Vamos aos cavalos, que também temos 2. Os cavalos, eles ficam colocados, vamos dizer aqui, juntinho das torres, entre torres e cavalos. E como é que os cavalos se movimentam? Eles são, na movimentação, são bem flexíveis, né? Desde o início do seu movimento. Eles não andam direto pelas colunas, não andam pelas linhas, nem também andam pelas diagonais. Eles fazem um L, dão um pulinho, 1, 2, 3, andando em L no tabuleiro. 1, 2, 3. Nesse terceiro pulo, tanto faz o movimento para a direita ou para a esquerda. 1, 2, 3, fui para a direita. 1, 2, 3, para a esquerda. Com um detalhe, digamos que temos peõezinhos na frente, né? Ok. Pronto. Mas as torres não podem andar porque tem peões. Bispos e damas também não podem andar se tiver peões na frente. Mas o cavalo não. A regra para o cavalo se movimentar é diferente. Ele pode pular, saltar por cima, saltitar, como queiramos pronunciar, por cima das peças. Só primeiro pulinho é em cima da peça. 1, 2, e o terceiro para a direita ou para a esquerda. 3 para concluir o lance. Ou 3 para concluir o lance. Se tiver uma peça do adversário lá, o cavalo pode capturar. 1, 2, 3, ocupou a casa que estava ocupada pelo adversário. Agora, se tiver uma pecinha do seu próprio time, uma pecinha branca, o cavalo não pode ocupar a casa de F3. Calma, vamos devagar. 1, 2 e o terceiro pulo. Casa não pode ser, casa ocupada não pode ser ocupada pela mesma peça de cor igual. Então só teria H3. 1, 2, 3.
Ele só pode ocupar a casa de F3 se for para capturar qualquer peça do adversário que esteja na casa 3. Aí ele pode. Certo? Do mesmo jeito, é o cavalo que está na casa branca. Quando ele está na casa escura, como na casa G1, ele pode ir para F3 e a F3 é clara. Então lembre disso. Cavalo posicionado na casa escura só pode ocupar casa clara quando faz seu movimento. Cavalo que está na sua casa de origem casa branca só pode ocupar casa escura. 1, 2, 3, casa escura, saindo da branca, 1, 2, 3, certo? Esse é o movimento dos cavalos. O movimento do bispo. Cadê o bispo? Vem cá, bispo. Temos 2. Um bispo fica na casa de cor clara e o outro na casa de cor escura. O que está na casa de cor escura só pode andar na diagonal escura. O que está na casa de cor clara, na casa clara, ó, diagonal clara, ó, essas diagonais, escura, diagonal escura. Anda quantas casas tiverem livres à sua frente e pode sair de onde tiver para capturar uma peça do adversário. Digamos, tem uma torre lá em H6, lance das brancas, o bispo controla, domina essa diagonal. Ele pode sair da casinha dele e capturar o bispo. Só não pode capturar o bispo se tiver uma pecinha na frente, uma pecinha clara na frente, ele não pode pular para capturar. Mas se a diagonal está livre, sai de onde está e pode capturar a torre. Também se tiver uma peça do adversário, ele não pode capturar a torre, as duas. Ele tem que capturar a que está mais próximo. Qual é que está mais próxima dele? O peão. Aí vai lá, captura o peão. Tá certo? Então é nesse movimento que a gente... esse é o movimento do bispo. Se está mais próximo, em E3, primeiro ele captura E3. Opa, capturar é tirar a peça do adversário e colocar a sua no lugar do adversário. E a partir de então, ele pode fazer mais um lance, caso o adversário não tire sua torre, ir lá e capturar normalmente. Ok? Sobre os bispos, tá beleza. Agora vamos para a dama. Vimos torres, cavalos e bispos. E a dama? A dama não é a peça mais importante do tabuleiro. É a peça mais poderosa. Por quê? Porque ela se movimenta em todas as direções. Ela se movimenta nas colunas, no caso a coluna D é a única que tem para ela no momento, nas linhas, está aqui a linha 1, e nas diagonais, ok? Se ela estiver centralizada, o raio de ação dela é maior, porque ela vai até o final de cada diagonal, capturando quem está na frente, ó, ou capturando a última peça de cada diagonal, controlando, que às vezes você coloca, não é para capturar, é para controlar, controla toda a diagonal, controla também a coluna D, controlada pela dama, e a linha, no caso também está na linha, que chamamos de horizontal, 4. 1, 2, 3, 4, ó, a linha 4. Então também ela controla toda a linha. Quanto mais a dama centralizada, mais o raio de ação dela é maior. Dúvidas sobre a dama? Se tiver, comente aí ao assistir a aula, deixe lá sua mensagem, seu comentário. E por fim, por último, vem o rei. O rei que é posicionado na coluna E, certo? Ele anda uma casinha por vez, também em todas as direções. Se estiver centralizado, quem estiver ao redor dele, como ele anda uma casinha por vez, anda igual a dama. A única diferença é que a dama pode andar muitas casas de uma só vez, a quantidade que tiver livre à sua frente. E o rei que anda do mesmo jeito, em colunas, linhas e diagonais, mas só pode uma casinha por vez. E pode fazer lance para capturar, fazer lance para proteger, fazer lance para se livrar de um ataque,
mas é uma casinha, ó. Pode capturar? Pode. Pode capturar? Pode. E ele pode capturar qualquer peça que esteja ao seu redor, caso a peça não esteja protegida. Estou só voltando para a casa original. Mas se ele capturar uma peça, ele saiu da casa de E3, capturou uma peça em D2, ele pode também, em seguida, capturar a peça que está em E2. Uma casa por vez. Então, aqui está a arrumação das peças, né? Vimos torres nos cantinhos do tabuleiro, vimos os cavalos vizinho às torres chegando, vimos os bispos, vimos a dama, que tem uma regra básica para ela, esse é o conceito básico mesmo, na montagem do tabuleiro. Dama branca na casa branca, dama preta na casa preta, certo? Essa é a regra. E vizinho a ele tem o rei, ó, porque tem cavalos, aliás, torres, cavalos e bispos. Se na regra a dama branca tem que estar na casa branca, dama preta na casa preta, então o rei tem que estar na casinha vizinho à dama. Essa é a arrumação perfeita das peças. Faltam os peões para termos a montagem real, perfeita do tabuleiro. Cadê os peões pretos? Estão todos aqui. Ok, cadê? A torre vai lá para o cantinho. E os bispos. Percebam como tem a arrumação similar. Do jeito que as brancas são arrumadas, do lado das brancas, as pretas também são arrumadas do lado das pretas. Então aqui está como se monta o tabuleiro. O objetivo dessa aula foi como você saber montar o tabuleiro, não pode fugir essa regra. E vimos também, reforçamos um pouco a respeito do movimento das peças. Por aqui terminamos a nossa aula, desejando a todos um 2026 aí muito próspero para os nossos seguidores e para seus familiares. Gostou? Dê seu like e se inscreva no canal.